No início das Guerras Clônicas, Mestre Jedi Trilla foi enviado em uma missão secreta pelos Jedi e com informações de um holocron. O Trilla, sua padawan e um grupo de clones de armadura roxa encontraram o que eles procuravam em um local inabitado na orla exterior, na lua Dre 2. O nosso grupo encontra um antigo templo Jedi. O objetivo da missão era encontrar e levar de volta para o templo Jedi de Coruscant um antigo artefato, a luva de Crash, o jovem. Nos portões do antigo templo, Glitch, um dos soldados clones, diz que já tinha visto aquele lugar antes, em uma visão. Enquanto isso, Trilla e a sua padawan, Renax, usando a força, conseguem abrir os portões do antigo templo. Tenente Law coloca o seu droide lanterna para explorarem o local abandonado. E o local parecia estar abandonado há décadas, talvez até mesmo séculos. Um dos clones percebe que os Jedi antigos daquele local realmente estavam tentando esconder alguma coisa. A jovem padawan disse que não tinha nada naquele local, mas a sua mestre, o Trilla, diz para ter paciência, que através da força a passagem secreta seria revelada, e assim as duas meditaram com a força, tentando encontrar o caminho. E enquanto isso os clones conversavam, Kanan perguntou para Horns qual era a história por trás daquele capacete dele, e Horns revelou que aquele símbolo era o símbolo dos Mandalorianos do Olho da Morte. Mas Kanan não sabia disso, ele queria saber qual era o motivo que ele fez aquele símbolo no seu capacete. E Horns disse que o Olho da Morte são os guerreiros mandalorianos mais letais da galáxia. E ele era um dos clones mais letais da galáxia, de uma linhagem direta de um grande guerreiro mandaloriano, Jango Fett. Mas enquanto isso, Glitch, com a força, diz que a entrada era naquela direção. E os clones, fofocando escondido de Glitch, disseram que Glitch custou para passar os seus testes. Mas os clones são armas, e até mesmo a arma estragada tem alguma utilidade na guerra. De repente, Glitch pisa em uma armadilha, ativando o droide segurança gigante. Ele dá um soco no chão e os Jedi saem correndo. Essa era a oportunidade de Horns mostrar o porquê ele usava aquela marca do Olho da Morte. Que nem um ninja, ele dá 3 cambalhotas, joga uma granada e explode o droide de segurança. Mas o droide gigante ainda estava vivo. Os Jedi acenderam seus sabres de luz. O Trilla por baixo, Renax por cima. Mas ainda não foi o bastante. A armadura do droide de segurança era forte demais. Os clones aguardavam as próximas instruções, mas somente um deles tinha capacidade de parar essa monstruosidade. Glitch então estendeu a sua mão. O seu clone parceiro perguntou o que ele estava fazendo, e Glitch disse que ele estava usando a força, o que deu uma ótima ideia para as duas Jedi. Elas chegaram à conclusão que para desativar aquele monstro é necessário pensar como um Jedi e não como um Sith. E enquanto os clones atraíam a atenção do droide, elas estenderam a sua mão, conseguindo assim desativar o mecanismo da estátua. O Trilla rapidamente perguntou ao Glitch se ele lembrava qual das pedras ativaram a armadilha. A padawan então marcou a pedra no chão e eles continuaram com a sua exploração. Renax então acha algo estranho na parede atrás de teias de aranha e o Trilla revela um antigo mecanismo Jedi. Se um sabre de luz for inserido no buraco errado, o templo inteiro desmorona sobre eles. Mas com a força, o Trilla sentiu o buraco correto e acertou com o sabre de luz. A porta então se abriu e eles continuaram a sua exploração. Andando nos corredores abandonados, os clones estavam em alerta. Mestre Jedi Trilla recomendou usar a força para sentir o perigo antes de alcançar eles. Mas Renax não entendeu, ela perguntou como que a força pode ajudar a gente a sentir o perigo. E o Trilla explicou que a força passa por todas as coisas vivas e com ela eles podem sentir até mesmo o eco das pessoas que passou naquele local antes. E furiosa, o Trilla disse que Renax aprendeu tudo isso quando era criança. E enquanto isso, Glitch, olha aqui, espionando a conversinha. Mas de repente Renax encontra algo muito estranho. Gravuras rupestres dos antigos Jedi daquele templo. O Trilla então diz para Glitch retornar para os outros clones e dizer para eles que a análise daquelas gravuras iria demorar.
E assim Glitch retornou nos corredores escuros, dizendo para si mesmo que a força passa por ele. A força passa por ele. Mas assim que Glitch chega, ele vê algo muito estranho. Um pilar brilhoso. Os clones disseram que não havia saída daquele local e não havia nenhum sinal da luva. Mas tocando na coisa brilhosa, de repente sai um bicho. O pilar era uma multidão de bichos. Os clones atiraram com os blasters, mas os bichos eram praticamente indestrutíveis. Glitch disse que sentia que o lado sombrio trabalhava naquele local. De repente os bichos são lançados para longe. Glitch agradece a força, mas na verdade eram as duas Jedi que ajudaram ele. Renex tentou bater o seu sabre de luz nos bichos, mas eles também eram à prova de sabres. O Trilla disse que o contato com a luva que eles tiveram através dos séculos fizeram as criaturas também se tornarem vulneráveis. De longe, Glitch gritou, dizendo que eles também precisavam um pouco da invulnerabilidade. O Trilla então deu um pulo com a força. A luva de Crash, o jovem, estava 1 centímetro de sua mão. E assim que ela tocou a luva, o lado sombrio inundou a mente de Trilla. Imediatamente ela ordenou a retirada. Ninguém entendeu o porquê, mas ela disse que era uma ordem. E em segurança, o Trilla revela que no segundo que ela tocou aquela luva, ela foi inundada pelo poder do lado sombrio. Aquela luva era perigosa demais para ser retirada, mas o objetivo principal estava completo. A luva da invencibilidade estava segura. Dukan provavelmente não teria acesso a ela, e o melhor que eles podiam fazer é garantir que ela seja protegida. O Trilla ficou traumatizada e disse que no dia seguinte, na manhã, iria contatar o Conselho Jedi. Enquanto os clones preparavam suas barracas para descansar, Glitch e Renex faziam um pouco de exploração. Glitch perguntou por que ela trata ele tão bem e ela revelou um pouco de sua vida. Renex disse que quando foi descoberta que era sensitiva à força, ela foi simplesmente tomada pelo Jedi antes de conseguir fazer a sua própria escolha. E assim, ela também foi forçada a entrar nesse conflito, as guerras clônicas. Ela então pergunta para Glitch se ele sabe o porquê ela tá sendo tão legal com ele. Glitch pula a pergunta e diz que ela notou ele espionando a conversa de Renex com a sua mestre. Renex confirma, diz que sabia disso e queria também saber o que Glitch queria descobrir. E a maior preocupação de Glitch era se seria possível um clone sentir a força ou se ele é tão maluco como todo mundo diz que ele é. Renex então menciona a sua mestre, o Trilla, e como ela disse que a força passa por todas as coisas vivas. Mas durante a conversa, eles escutaram algo no topo do morro, figuras sombrias que de repente saíram voando. Era Pre-Vizsla e Bo-Katan junto com outros Mandalorianos do Olho da Morte. Glitch saiu correndo para avisar os outros, gritando que eles estavam sob ataque. Na porta do templo, uma explosão atinge Glitch. Ele cai no chão. E logo atrás dele, o Olho da Morte, com Renex como uma refém. O Trilla e os clones colocam as suas armas no chão e Pre-Vizsla, no segundo que ele vê o capacete de Horns, ele surta, dizendo pra ele, já que ele quer pagar de Mandaloriano, quer entrar pro grupo, então mata Jedi. Mas Horns era um homem leal, ele não conseguia fazer isso. E um segundo antes de sua morte, aparece Glitch com um sabre de luz verde para o resgate. Bo-Katan ameaçou a garota, mas Pre-Vizsla tinha outros planos. Sacando o sabre de luz negro, os dois se prepararam para o combate. Glitch correu em direção a Pre-Vizsla e eles duelaram, mas eventualmente Pre-Vizsla com um chute joga Glitch no chão. No entanto, Glitch era um clone determinado. Ele levantou novamente com o sabre de luz verde e correu em direção a Pre-Vizsla, pisando também na pedra da armadilha. Agora sim você consegue imaginar a bagunça que virou. O droid acordou, passou o soco em todo mundo
E enquanto os outros escapavam, Previously e Glitch continuavam em seu duelo. E Previously provocava Glitch, dizendo para ele se ele se sente agora como um verdadeiro Jedi. Mas Glitch disse que não. Se ele fosse um Jedi, ele saberia qual o buraco certo para colocar o sabre de luz. Glitch então coloca em um buraco aleatório e o templo começa a desmoronar. Previously então ativou o jetpack e vazou. Enquanto isso, os Jedi, junto com Horns, tentavam escapar. No exterior do templo, mais Olho da Morte. O grupo com muita dificuldade conseguiu escapar. Previously então disse que aquela batalha não tinha mais um objetivo tático e ordenou a retirada dos Mandalorianos. O grupo então agora são e salvo. Um clone retirou seu capacete e deu seu adeus para Glitch, dizendo que ele era um clone terrível, mas ele sim, era um grande homem. Posteriormente, Renex e a sua mestre Utrilla estavam juntas em uma estação espacial. O sacrifício de Glitch teve um impacto muito grande na vida de Renex e ela agora iria abandonar a Ordem Jedi. A sua mestre perguntou o que ela ia fazer agora e ela disse que iria ver a sua família. Mas antes de ir embora, Renex perguntou o que o Utrilla ia fazer com a luva de Crash, se talvez o Utrilla iria recomendar guardas naquele local, mas o Utrilla disse que não. Provavelmente aquela luva nunca mais vai ser encontrada. E no meio das ruínas, uma mão, a luva de Crash, junto com Glitch. Com a luva indestrutível de Crash, Glitch conseguiu sobreviver à destruição do templo. Ele então jogou a luva amaldiçoada pelo lado sombrio dentro do rio, tirou a poeira de sua mão, o capacete de sua cabeça e observou a paisagem. A força realmente passa por todas as coisas. Agora deixe nos comentários o que você acha que aconteceu com Glitch nesse planeta inabitado. E se você gostou do vídeo, seja um sensitivo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.